Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Hoje encerrando a semana sobre esses temas importantes para nós discernirmos o que a Bíblia fala. Estudamos mistério, contradição e paradoxo, conceitos importantes para não nos confundirmos com ensinamentos bíblicos. E nestes últimos 3 dias estamos estudando sobre a vontade de Deus. Ela tem 3 faces, 3 aspectos. Vimos a primeira, que foi a vontade decretiva, ou soberana, ou oculta, que é a maneira como Deus administra e cumpre inegociavelmente o seu plano sobre a face da terra. Essa vontade não tem como ser mudada em nada. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Todos os dias da nossa vida foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, em todos os aspectos. Contudo, ela não regra a nossa vida, ela é a regra do cumprimento da agenda de Deus. O que deve regrar a nossa vida, pautar a nossa vida, é a agenda moral, a vontade preceptiva, os preceitos. É sobre isso que nós devemos de saber o que é certo e o que é errado. Você nunca vai saber se uma coisa é boa diante de Deus pensando na vontade decretiva. Aquilo diz respeito à administração. Foque na vontade revelada de Deus. É aí que você vai saber o que é certo e o que é errado. Se estiver desobedecendo um texto bíblico, é pecado. Ainda que Deus seja capaz e poderoso para usar pecado para cumprir o seu propósito. Mas o pecado sempre será pecado e desonrará a Deus. Mas Deus, que é infinitamente sábio, usa até mesmo a desobediência à sua vontade moral para concorrer para a sua glória. Ainda que as pessoas sejam responsabilizadas. Volta em soberania de Deus, responsabilidade humana. Hoje nós vamos ver o terceiro e último deles, que é a vontade dispositiva. A vontade, em teologia chamamos de vontade dispositiva, aquela vontade de disposição de Deus. O que está ligado à sua natureza, a natureza de quem Deus é. Porque Deus é quem é, ele tem vontades ligadas à sua natureza. Está ligado ao prazer. É a vontade prazerosa de Deus, também chamada vontade prazerosa. Portanto, está ligada a quem Deus é e à sua natureza. Qual é o propósito dessa vontade? Por que nós devemos conhecê-la? Porque a vontade dispositiva de Deus, ela é modeladora para a nossa vontade. É uma maneira que nós devemos checar o nosso coração para ver o nosso coração está afinado com o de Deus. A minha disposição está afinada com o de Deus. O sentimento do meu coração está afinado com aquilo que Cristo teria. Então ela é modeladora. A relação tem a ver com o que dá prazer a Deus. Porque mesmo Deus executando o seu decreto, no seu decreto tem algumas coisas que não lhes dão prazer. E nós não devemos encontrar prazer naquilo que não dá prazer a Deus. Isso é importante para nós medirmos a nossa qualidade espiritual. Esta vontade dispositiva pode ser quebrada? Pode. Nós podemos até mesmo cumprir a vontade moral de Deus quebrando a vontade dispositiva. São pessoas que obedecem na forma, o conteúdo, mas com o coração estão distantes. Lembra que o Senhor Jesus falou dos fariseus? Esse povo me honra com os lábios, mas com o coração está longe de mim. Ao fazer isso, eles cumprem o decreto de Deus. Deus havia estabelecido que haveria essa hipocrisia e está executando isso. Eles cumpre o rito externo da lei, está cumprindo a vontade moral revelada, mas está desobedecendo na vontade dispositiva dentro do seu coração. E nesse sentido, prejudicando até o anterior, porque não está se fazendo de coração. Ela está externamente cumprindo a vontade moral, mas de fato não está. E nisso consiste a hipocrisia. A hipocrisia é uma contradição, quando nós falamos do conceito de contradição, porque ela aparenta ser alguma coisa que não é. Então ela parece estar cumprindo a vontade moral, mas não está, porque dentro a motivação é outra. Vejamos os exemplos de como ocorre isso, né? A nossa verificação de como ocorre. Primeiro, o conhecimento de Deus, né? Em Lucas 4, nós lemos versículos 18 e 19, o seguinte, assim nos diz a palavra do Senhor, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O conhecimento de Deus é algo que dá prazer no Senhor Jesus Cristo. Ele diz, hoje se cumpre essa profecia em Isaías. A disposição do seu coração é levar este conhecimento de Deus para outro, conhecimento salvador. Quanto ao arrependimento do pecador, ainda em Lucas 23, 37, nós lemos o seguinte, nos diz
a palavra do Senhor Deus. Lucas nos diz a palavra do Senhor, perdão, gente, Mateus 23, 37. Eu estou lendo em Lucas, mas é Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O Senhor Jesus não está falando da vontade soberana dele aqui. Porque a vontade soberana, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E eu não perco nenhum daqueles que me são dados. Ele não está falando da vontade moral aqui. A vontade moral ele cumpriu. É tanto que na oração do Pai Nosso ele diz, Senhor, eu guardei todos os que me deste. Nenhum perdi, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, ele foi obediente em tudo. Mas a vontade preceptiva sua, a vontade dispositiva, natural, do prazer do seu coração não foi cumprida. O Senhor Jesus não tinha a alegria de ver Jerusalém rejeitando. Né? E ele diz, eu quis juntar vocês, mas vocês não quiseram. Quanto ao conhecimento de Deus, nós vimos o texto sagrado que é do prazer do Senhor Deus. Né? Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ezequiel diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor. No texto que nós lemos ontem, em Timóteo, o Senhor Jesus fala dessa sua vontade de prazer. Nós percebemos a questão da vontade de prazer de Deus a partir do texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, quando ele diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. É o prazer de Deus. Né? Deus certamente condenará o pecador, isso é justo, está no seu decreto fazê-lo, está na sua lei fazê-lo, mas ele não faz com prazer. Ele diz, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Portanto, nós não podemos confundir a vontade decretiva de Deus com a sua vontade moral, com a sua vontade dispositiva. Nenhum pai deve fazer o que é certo, que é disciplinar o seu filho com prazer, porque se fizer isso, se excederá e espancará. A vontade dispositiva é não fazê-lo, é com o coração apertado que se deve fazer, mas uma disciplina precisa exercer. A própria salvação, não é? A salvação vai aparecer no texto sagrado também como algo ligado ao prazer do Senhor Deus. Não é? O Senhor Deus tem prazer em que as pessoas sejam salvas, e Ele não tem prazer na rejeição. Nos diz a Bíblia Sagrada, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é a vontade revelada de Deus. Não é? Entretanto, como nós vimos em Atos 7, 25, não é do prazer do Senhor. Ele queria, né, diz o texto sagrado, que ele queria salvar por intermédio dele. Né? Novamente eu fiz um trocadilho aqui, nesse texto de Atos 7, 27, ele está falando de vontade e prazer. O prazer de Deus é ver o seu povo sendo salvo. Mas ele não tinha decretado naquele momento para a vida de Moisés. No entanto, todo aquele que crê, moralmente falando, esse será salvo. E a misericórdia de Deus, nos diz a Bíblia, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O prazer de Deus é em misericórdia. Que nós tenhamos prazer na misericórdia também, e não na condenação. Oremos ao Senhor Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, que é viva e verdadeira. Ajuda-nos, Senhor Deus, a encontrarmos prazer nas coisas que te dão prazer e termos a natureza do nosso coração inclinada para a natureza regenerada e santa do Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a encararmos a vontade decretiva na confiança e deixando em tuas mãos. Ajuda-nos a conhecer e cumprir a vontade revelada do Senhor, preceptiva, a vontade moral. E ajuda-nos, ó Deus, a termos empatia com o próximo, e assim encontrarmos satisfação espelhando o caráter do Senhor na nossa própria vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.